que a sociedade xamã de Jujutsu Kaisen é fortemente pautada na tradição e na transferência hereditária do poder, isso a gente já sabe. Até porque, como já foi mostrado no anime, em Jujutsu existe uma estrutura de organização e regras que vem sendo mantida há mais de 1 milênio e que dificilmente são mudadas. E aqueles que conseguem manter a sua influência nessa sociedade, mesmo depois de tanto tempo, são os descendentes das 3 grandes famílias e outras linhagens importantes, ainda que não sejam necessariamente os mais fortes. Mas o que acontece quando se tem alguém que só de existir abala o próprio balanço do mundo? E pior, se essa pessoa quiser, pode tomar o controle de tudo com pouquíssimo esforço. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre a relação do Satoru Gojo com o alto escalão e a sociedade de Jujutsu no geral, e principalmente como e por que ele se tornou um criminoso. Sim, não é brincadeira. Como assim? Nunca ouvi falar de... Não é brincadeira. Vocês vão entender nesse vídeo o porquê. Então, já exorciza o botão do like e fica ligado na playlist aqui no canal com vários outros vídeos de Jujutsu que eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive, vários deles vou linkar durante esse vídeo. Fiquem ligados. Vamos lá, galera. Primeiro, a gente precisa entender como funciona a política e as leis para os xamãs dentro do universo de Jujutsu Kaisen. E como a gente já sabe, o próprio universo de Jujutsu é extremamente parecido com a vida real. Se a gente ignorar a feitiçaria, o xamanismo, é claro. A cronologia, lugares, períodos e acontecimentos quase todos batem com os da história real, pelo menos até o final de outubro de 2018, que é quando acontece o arco do incidente de Shibuya, que ao contrário dos incidentes até aquele momento, não foi um acontecimento isolado e sim terminou impactando profundamente tanto a economia, a política e a história do mundo inteiro. Mas a principal diferença que a gente pode notar no anime com a vida real está mesmo na existência da energia amaldiçoada e nas consequências que elas causam. Tanto que é por isso que existem os regulamentos impostos sobre os feiticeiros. Dá pra dizer que a sociedade de Jujutsu funciona em paralelo com a sociedade normal, já que, no geral, os feiticeiros não se interessam muito por influenciar assuntos de não xamãs, apesar de usarem o mesmo sistema financeiro e a internet, por exemplo. Agora, uma coisa que a gente ainda não teve foi a explicação detalhada de como exatamente surgiram as relações de poder da sociedade xamã, mas dá para criar um caminho interessante com o que a gente tem em mãos. Por exemplo, as informações antigas mais importantes que a gente tem a respeito da organização do mundo datam do século 8 depois de Cristo, mais especificamente durante o período Nara, que foi quando Tengen, um feiticeiro imortal, inclusive que aparece mais adiante na história do mangá, responsável também pelas barreiras ao redor do Japão, começou a sua jornada pregando a respeito de budismo e outros valores que se tornariam a base para o xamanismo. Inclusive, tem várias referências religiosas no próprio mangá. Só que foi provavelmente durante o período Heian que os feiticeiros passaram a se organizar de forma mais hierárquica e formal. E por que eu tô falando tudo isso? Porque foi durante essa era que o Sukuna saiu da jogada e surgiram os 3 grandes espíritos vingativos, figuras essas históricas e reais muito importantes para o universo de Jujutsu. Eles muito provavelmente foram feiticeiros do mais alto nível e principalmente foram os fundadores das 3 grandes famílias, Gojo, Zenin e Kamo. E galera, foi por causa dessas 3 grandes famílias que a sociedade de Jujutsu e o alto escalão começaram a se parecer com o que a gente vê hoje no anime. E agora você me pergunta o que é esse tal alto escalão? Vamos lá, galera. O alto escalão basicamente são os feiticeiros que estão no ponto mais alto da hierarquia política, que a influência provavelmente vem desde a era Heian e são os responsáveis por tomar as decisões importantes e decidir o que pode ou não ser feito, com destaque aos líderes das 3 grandes famílias que são os mais influentes. No caso, hoje 2, né, já que a família Zenin perdeu o seu status após o massacre feito pela Maki, que inclusive tem um vídeo detalhadíssimo contando sobre tudo o que aconteceu, que eu vou deixar nos recomendados no final desse vídeo para você poder
conferir também. De qualquer forma, galera, a gente já viu esse alto escalão no capítulo 2 do volume 0, dando uma bronca no Gojo por deixar a Rika se manifestar por completo, e também no final do arco de Shibuya, quando ordenaram a execução do Itadori. E a gente também sabe que Gakugandi, aquele velho lá da primeira temporada, que usa uma guitarra como arma e é o diretor da escola de Kyoto, faz parte também dessa lista seleta. E galera, agora que a gente já entendeu como são as relações entre os xamãs, vamos pro tópico principal. Por que o Gojo é atualmente considerado um criminoso, mesmo sendo uma arma tão importante para a humanidade? E a resposta para essa pergunta é que, no momento em que ele nasceu, Satoru Gojo literalmente afetou o balanço do mundo com a sua força. Como ele é o primeiro usuário dos 6 olhos e do ilimitado ao mesmo tempo em 400 anos, ele é indiscutivelmente o feiticeiro mais forte da humanidade, havendo um abismo entre ele e o restante dos feiticeiros no mundo, fazendo dele invencível em um combate livre, pouco importando os números ou a força dos oponentes. Só que mesmo o Gojo sendo um monstro no quesito poder e força, isso não seria necessariamente um problema para o alto escalão, a menos, claro, se não fosse por um mero detalhe, a sua personalidade, com aquele jeito descontraído e que principalmente não respeita regra nenhuma. O xamã mais forte de todos não demonstra nenhum respeito pelos velhotes e constantemente usa do seu poder absurdo e os status, que ele tem de líder da família Gojo para impor as suas vontades. É só lembrar de como ele ameaça os líderes caso eles executem o Yuta no filme Zero, ou como ele trata o diretor de Tóquio na primeira temporada. E mesmo ele já tendo dito que não tem interesse em simplesmente matar todo mundo e recomeçar, dá sim para entender o porquê dos superiores tremerem na base com a existência do Gojo. Ele consegue tranquilamente, sozinho, destruir uma estrutura de poder que demorou centenas de anos para ser concretizada. E isso é uma variável muito imprevisível. Para o alto escalão, vale muito mais a pena a manutenção do status quo do que o poder esmagador do Gojo. Vocês já sabem onde eu tô querendo chegar com isso. E esse tipo de pensamento não é exclusivo desse caso, porque já aconteceu algo parecido com o estudante do 3º ano Hakari Kindi, que por mais que ele seja potencialmente um dos feiticeiros mais fortes da modernidade, ele acabou sendo jogado para escanteio apenas por possuir uma técnica não tradicional e que usa conceitos modernos. Agora eu pergunto para vocês, qual vocês acham que foi a saída achada pelo alto escalão para tirar o Gojo de cena? E bem, na verdade, eles não fizeram nada diretamente, eles só se aproveitaram do que já estava acontecendo fora do controle deles. Como grande parte de vocês já sabe, o Gojo foi selado durante o arco do incidente de Shibuya. Num resumo bem rápido aqui, Kenjaku é um feiticeiro de 1000 anos atrás que tem a habilidade de trocar de corpos e que no momento tá no corpo do Geto, o melhor amigo do Gojo, aquele que morreu no final do filme Zero. Ele e as maldições de desastre, Mahito, o Jogo, a Hanami e o Dagon, e diversos outros aliados fizeram um plano para selar Satoru Gojo, uma vez que ele é virtualmente invencível em combate. Nesse plano deles, eles obrigam o Gojo a lutar em um ambiente completamente fechado e lotado de civis, para limitar o uso da sua técnica de manipulação de espaço e da sua expansão de domínio. E ainda por cima usam uma técnica de barreira chamada amplificação de domínio para sobrepujar o ilimitado e conseguir atingir o corpo do Gojo. As maldições Hanami e Jogo conseguem forçar o Gojo a lutar em um combate estritamente físico, e ainda assim o Gojo consegue derrotar e matar a Hanami, mesmo com todas essas condições
prisões e também com a Hanami recebendo a ajuda tanto do Mahito quanto do Choso, o Gojo simplesmente dominou a luta sem sofrer um arranhão sequer. E depois de um dos momentos mais épicos de toda a obra, uma expansão de domínio de 0.2 segundos e a aniquilação de mais de 1000 humanos transfigurados pelo feiticeiro mais forte vivo, Kenjaku joga o reino da prisão aos pés de Gojo e o ativa. Esse reino da prisão, para quem não sabe, é um objeto amaldiçoado de grau especial, feito dos restos mortais de um monge que possui uma barreira capaz de selar literalmente qualquer coisa ou qualquer um em uma dimensão de bolso, da qual é impossível escapar a não ser tirando a sua própria vida. Mas claro que um objeto poderoso como esse precisaria de requisitos para funcionar. E o principal deles é que o alvo fique numa determinada área de alcance do cubo por pelo menos 1 minuto após a ativação. Só que tem um detalhe, esse tempo é contado a partir da perspectiva da mente do alvo. Ou seja, se só se passarem alguns segundos, mas no cérebro do alvo a percepção de tempo for de 1 minuto, o requisito foi atingido. E foi se aproveitando desse detalhe que o Kenjaku dá as caras com o corpo do Geto. Aparecendo na frente do Gojo com a aparência do Geto, ele fez o Gojo se lembrar de todos os 3 anos que ele passou ao lado do seu melhor amigo em um flash. Além de fazer ele considerar todas as possibilidades de como aquele que ele pensava que tinha morrido estava ali, exatamente na sua frente. Isso foi muito mais do que o suficiente para que na cabeça do Gojo tivesse se passado bem mais de 1 minuto e desse jeito o Kenjaku conseguiu finalizar o selamento. Galera, esse é um dos momentos mais importantes da obra e por isso é lotado de detalhes, motivos e consequências que eu não consigo trazer tudo aqui para vocês nesse vídeo, mas aqui no canal já tem um vídeo também falando sobre isso, onde eu conto e explico todo esse selamento nos mínimos detalhes. Então, acabando aqui, corre lá na playlist para ver, porque vale muito a pena. Agora, voltando pro assunto, galera, as consequências desse selamento foram desastrosas para o Japão, e mesmo nos capítulos atuais, os protagonistas estão tendo uma dificuldade muito grande em lidar com tudo isso, o que está acontecendo. Só que pro alto escalão, mesmo diante disso tudo, eles viram uma oportunidade de ouro. Satoru Gojo finalmente estava fora da jogada e com isso eles não precisariam mais ter que lidar com a influência política ou a força dele. Então, após o fim do incidente de Shibuya, eles declararam que o Gojo era, na verdade, um cúmplice de Suguru Geto, causando o exílio de Gojo do mundo Jujutsu. E que quem tentasse libertar ele do selo seria considerado um criminoso. E como prova de que tudo isso foi uma ação premeditada pelo alto escalão, além deles se aproveitarem do fato de que o Gojo não teria como se defender, eles aproveitaram para também revogar a suspensão da pena de morte do Itadori, que o Gojo conseguiu nos primeiros capítulos. Ou seja, o maior protegido do feiticeiro mais forte deveria ser imediatamente morto. E por causa disso, atualmente, os protagonistas, mesmo com aliados poderosíssimos, não têm mais o apoio das escolas de Jujutsu e os assistentes, já que o Itadori é um alvo do alto escalão. E o Megumi Zenin, inclusive, não tem nenhum poder político, já que ele se tornou o líder de um clã que nem existe mais, que é o clã Zenin, além do fato deles terem como objetivo principal libertar Satoru Gojo do selamento, que, como eu expliquei para vocês, é considerado um crime gravíssimo. E galera, a pergunta que vocês vão me fazer agora é: o Gojo ele vai ficar fora do jogo para sempre? Não dá para dizer nada com certeza, até porque só o futuro vai dizer a conclusão de toda essa trama. Mas os fatos são que o Gojo é um personagem extremamente foda e importante para a obra, e que os protagonistas estão se esforçando e muito para abrir esse reino da prisão. Atualmente a gente tem o Itadori, o Megumi, o Yuta Okotsu, que foi o protagonista do filme Zero, que é o feiticeiro de grau especial, o estudante do 3º ano, que é o Hakari Kinji, o Panda e a máquina
Haki Zenin diretamente envolvidos no plano de libertar o feiticeiro mais forte do selamento. E existem, sim, algumas formas de desativar o selamento, sendo uma delas com o próprio Reino da Prisão de fato, que está em posse do Kenjaku, ou muito bem escondido, o que faz com que essa opção seja a mais difícil. Ou senão, as outras formas seriam usar o portão traseiro do Reino da Prisão, que é basicamente a outra forma de acessar a dimensão do selamento. E detalhe, essa porta de trás está exatamente com os protagonistas, dado para eles pelo feiticeiro Tengen, que eu mencionei lá em cima no texto, só que é inútil sem as ferramentas corretas, já que o controle sobre o selo fica com a porta da frente e o seu portador. Só é possível abrir o reino a partir da porta de trás com uma ferramenta que anula técnicas amaldiçoadas, como por exemplo a lança do céu invertido portada por Toji Zenin, que era o pai do Megumi e principal vilão do arco do Inventário Oculto, que tem um paradeiro desconhecido, ou a corrente do Miguel, aquele cara, o seguidor do Geto, e o oponente do Gojo no filme Zero Feiticeiro do Quenya, que foi destruída pelo Gojo, ou ainda uma técnica amaldiçoada de mesmo efeito. E como não há mais acesso a essas ferramentas, Hakari e o Panda estão à procura da feiticeira reencarnada chamada Hana Kuroso, que tem uma técnica amaldiçoada capaz de extinguir outras técnicas. Desse jeito, eles podem conseguir abrir a porta de trás do Reino da Prisão e libertar de vez Satoru Gojo. E se você quiser saber mais sobre essa história de feiticeiros reencarnados e sobre o arco atual do mangá, também tem vídeo aqui no canal sobre o jogo do abate, onde eu explico todo o contexto para o arco tá acontecendo, falo sobre os jogadores, dando inclusive mais detalhes sobre esse plano para libertar o Gojo. Então o seu dever de casa hoje é se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer uma maratona da playlist de vídeos de Jujutsu Kaisen que vai aparecer agora na tela para você clicar. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido tudo que está acontecendo por trás do mundo Jujutsu e sobre Satoru Gojo, sobre como ele conseguiu se tornar um criminoso, mesmo ele aparecendo no começo da história como alguém que, cara, esse aí tá para ajudar todo mundo, esse cara tá aí para salvar sempre quando a gente precisar. E agora, além dele ter sido selado, ele foi considerado um criminoso pelo alto escalão. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E agora confere a playlist com os vídeos, todos os vídeos de Jujutsu aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Até a próxima. Tchau!